E tem assim, né? Tem as playlists que você consegue também fazer. Você faz um mix, né? Então, por exemplo, a playlist lá que eu acho incrível das 7 leis herméticas, você fez um mix tanto do Kybalion como também o Segredo. Tá lá dentro. Sim, sim. Eu conheço Joseph Murphy há muito tempo. Quando criança, né, eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha acho que 12 ou 13 anos. Caraca! E minha mãe lia esse livro, eu fiquei interessado e eu né, quando ela deixava ali na estante, eu pegava e lia. E embora, como eu falei, esse livro especificamente não tem muito a ver com a espiritualidade, eu sei que o Joseph Murphy, ele é um cara muito espiritualista. O Eckhart Tolle, ele é provavelmente um dos avatares dessa época que nós vivemos, né? Então, assim, não estou fazendo comparações, eu acho que não tem que fazer nenhum tipo de comparação com outros avatares. Sim. Né? Então, ele não é melhor nem pior do que Jesus. Não estou comparando ele equivalente, deixando ele equivalente a Jesus, nada disso. Mas ele é um dos avatares dessa geração que nós estamos vivendo. Iniciando aqui mais uma volta do conhecimento, e esse cenário aqui vocês conhecem. Foi exatamente aqui a primeira volta do conhecimento, há exatamente 1 ano atrás. E esse episódio, completando 1 ano, muito especial, teria que ser com alguém tão especial quanto, que foi o primeiro convidado da volta do conhecimento, que é ninguém mais, ninguém menos que Ken Tamura. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente e vamos lá para o nosso papo então. Né? 1 ano, hein? Já faz Nossa, passou muito rápido, né? 1 ano que nós vemos aqui, como o tempo passa rápido, né? Nossa, e já tá acabando o ano também. Já, né? Acabando o ano. E o incrível é que esse primeiro episódio é o que tem mais visualizações, né? Tem mais de 3.000 views. Então, esse aqui vai chegar com certeza muito próximo, ou vai até passar, né? Que legal. Porque quem não conhece, Ken Tamura, no canal Evoluir Infinitamente, né? Depois eu vou deixar aqui no link da descrição. É obrigatório que vocês vão até lá, se inscrevam, porque muito do que eu trago, muito do que eu trago no canal, né, nos meus atendimentos e tudo, é devido a esse canal, né, tão incrível do Ken, né, que traz essa expansão da consciência, o autoconhecimento, né, essas ferramentas. E são vários estudos, vários estudos. E o vídeo de hoje é muito legal, que eu vou estar falando para você que ainda não conhece o canal, que tem como você literalmente estar estudando, né, através do canal do Ken. Por quê? Porque ele estuda os livros, ele traz os livros, né, que tem essa conexão, e ele lê todos os capítulos, ele faz os vídeos de cada capítulo e obviamente, né, vai trazendo as percepções dele, que isso é muito importante, que eu acho que é muito importante cada um ter uma visão, né, do seu prisma a respeito do assunto. Mas como o Ken Tamura, ele é além de trazer todo esse estudo, ele é um excelente professor, né, que ele atua nessa área também, na área profissional dele, né, ele traz todas essa forma clara e simples, né, porque são assuntos extremamente complexos, né, de uma forma mais fácil de entender, né. Então, Ken, fala pra gente um pouquinho dessa parte dos estudos que agrega demais dentro do canal. Vamos lá. Então, como você falou, eu sempre gostei de ensinar. Talvez isso tenha vindo, seja algo de outras vidas, outras existências, né? Então,
Para mim é sempre muito prazeroso passar as coisas para as pessoas. E, como eu sempre falo, a gente não tem as ferramentas à toa, né? Então, eu acho que é meio que até uma obrigação usar isso para ajudar as outras pessoas. Uhum. E o que eu faço no canal nada mais é do que compartilhar o que eu estudo. Eu uso muito esse termo compartilhar, porque a gente precisa aprender a fazer isso cada vez mais. Uhum. Né? A humanidade ela só vai evoluir, entre outras coisas, quando a gente aprender a compartilhar, né? Não guardar as coisas para nós, não achar que a gente vai ter alguma vantagem sabendo algo que o outro não sabe e assim por diante. Uhum. Muito bom. E tem assim, né? Tem as playlists que você consegue também fazer, você faz um mix, né? Então, por exemplo, a playlist lá que eu acho incrível das 7 leis herméticas, você fez um mix tanto do Kybalion como também o Segredo, tá lá dentro. Sim, sim. Assim, o livro O Segredo, ele assim, ele tem partes que são do Kybalion, né? Então, na verdade, o livro O Segredo ele é apenas uma pequena parte dos ensinamentos que tem no Kybalion. Sim. E eu achei que valia a pena juntar isso, porque muita gente conhece o livro O Segredo, né? O livro foi muito divulgado, depois virou filme, muita gente assistiu o filme, né? Sim. Então eu achei assim, fazer essa conexão, mas sim, assim, o Kybalion foi, acho que, o primeiro livro que eu falei no meu canal. Os primeiros vídeos eu falei sobre o ego, né? Continuo falando até hoje, é um assunto que eu acho que de extrema importância, né? E é um assunto tão amplo que eu não falo um livro específico sobre o ego. Uhum. Então são diversos livros que eu leio, ou que eu já li, que eu já estudei, né? E eu vou pincelando aqui uma coisa ou outra e criando essa playlist sobre o ego, que é uma playlist muito legal para quem não conhece, para lá conhecer, que vale a pena. Não, e uma coisa muito legal que eu acho incrível é que assim, o ego é uma coisa tão extremamente importante, né? E nós lidarmos, né? É simplesmente o desafio maior, né? Sim. A gente lidar. E eu sinto uma falta tão gigantesca de conteúdos a respeito. E se você parar para analisar, o seu canal ele é simplesmente especialista no assunto ego. Então eu acho muito legal que tem muita coisa lá sobre o ego para destrinchar. Mas eu te agradeço. Assim, eu não diria especialista, né? Mas realmente é algo que eu tento trazer. Algo que, sem querer, eu fui estudando ao longo da minha vida. Então, em diversas situações que eu estava, ou livros que eu li, ou cursos que eu fiz, em diversas ocasiões diferentes, esse assunto do ego voltava para minha vida, né? Uhum. Então isso foi me ajudando a entender melhor, com mais profundidade, esse assunto, que, como você fala, né, é algo que ainda é muito difícil para a maioria das pessoas compreender, né? Sim. E então eu comecei falando muito disso e, como eu falei, falo até hoje. Volta e meia eu acho importante trazer esse assunto de volta, né? Sim. Mas logo depois do ego fui falar do Kybalion. Uhum. Porque nas 7 leis herméticas, ela, assim, como é que eu posso dizer? É a base da vida que nós temos aqui. Uhum. A vida da terceira dimensão. Tá? Uhum. Não é que essas 7 leis herméticas são as 7 leis absolutas de tudo que existe, tanto no mundo físico quanto no metafísico. Uhum. Mas no plano que nós estamos, tá? Ela é uma base maravilhosa. Quem entende realmente mais a fundo as 7 leis herméticas, né? E aí, para quem não conhece, o Kybalion é um livro que trata dessas 7 leis herméticas, tá? Uhum. Quem conhece mais a fundo passa a ter uma compreensão mais abrangente sobre tudo que acontece na nossa vida. Uhum.
Então, desde as coisas boas, as coisas não muito boas, né? Desde das conquistas até as derrotas, tudo que acontece tem explicação lá no Caibalhão, né? Entendi. Então, é um outro livro bem interessante para vocês conhecerem também. Não, e olha que coisa legal, né? A gente tá falando a respeito do livro do Segredo, que tem partes do Segredo que tá dentro do Caibalhão, né? Da mesma forma que tem partes do Caibalhão que está na Tábua de Esmeralda. Sim, né? Sim, Então, qual que é o X da questão? Tudo acaba tendo que tá aqui entrelaçado, né? Não tem como você meio que fugir de um assunto não conectando ao outro, né? Então, principalmente nessa parte da expansão da consciência, né? Na própria abertura, se você tiver oportunidade, coloca lá no YouTube o filme O Segredo. Você vai ver que na própria abertura desse filme mostra a cena de um rapaz, né, que ele vai pegar algo ali meio que proibido, né? Ele faz aquela cara assim de que tá pegando algo escondido e tal, né? E o que ele tá pegando? Ele tá pegando a Tábua de Esmeralda. Então, por isso que eu falei que o livro, O Segredo, ele tem as suas raízes no Caibalhão, nas 7 leis herméticas. Olha só que legal. Detalhe importante aí. Curiosidade, né? Então, eu não tinha reparado nisso. Vou voltar lá para reassistir. E assim, é uma coisa legal, né, Ken? Porque assim, é sempre bom a gente estar, assim como os livros, né? Esse filme também, cada vez que a gente retoma para assistir, a gente entende uma coisinha a mais. Né? Porque cada momento a gente está entendendo um pouco mais, a gente está num momento, né, da consciência, né? Então é legal, tipo, pelo menos a cada 1, 2 anos, reassistir o filme, né? Sim. Assim como reler o livro também, que a gente acaba compreendendo de outras formas também. Por isso que é muito legal. Mas assim, só para quem está assistindo a gente entender a relação do livro O Segredo com as 7 leis herméticas, uma das 7 leis herméticas é a lei da vibração, ou o princípio da vibração. E o livro O Segredo, né, trata da lei da atração, e a lei da atração, ela está dentro do princípio da vibração. Então, por isso que eu falei apenas uma pequena parte, porque ainda tem outros 6 princípios herméticos para se compreender. Sim. Então é bem legal. Só antes da gente passar para outros assuntos, eu queria lembrar disso, que vale a pena entender mais a fundo essa parte das 7 leis herméticas. Sim, não, e o grande X da questão, o grande segredo, na verdade, que as pessoas acabam lendo, né? Falando que é o livro da atração, na verdade é da vibração, né? É o que você vibra, você vai atrair. Sim, né? Tem essa questão, né? Mas o foco do livro O Segredo, ele é basicamente o que você acabou de falar, o que você vai atrair, né? É basicamente atração, né? Agora, o princípio da vibração, ele é mais amplo. Então, não se trata somente do que volta ou retorna para nós, mas de como tudo funciona em relação à vibração, as frequências de onda, como tudo funciona no universo que nós vivemos. Sim, muito, muito legal. E agora, o outro livro também que você trouxe no canal, O Poder do Subconsciente. O Poder do Subconsciente é muito legal, né? Joseph Murphy. Embora eu acho que esse livro, ele não é um livro que trata tanto de espiritualidade, né? Eu conheço Joseph Murphy há muito tempo. Quando criança, né? Eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha acho que 12 ou 13 anos. Caraca! E minha mãe lia esse livro, eu fiquei interessado e eu né, quando ela deixava ali na estante, eu pegava e lia. E
embora, como eu falei, esse livro especificamente não tem muito a ver com a espiritualidade, eu sei que o Joseph Murphy, ele é um cara muito espiritualista, né? Ou foi, né? Que ele já partiu. Mas, e ele fala principalmente do quê? Do subconsciente, como diz o título do livro. E por que é importante a gente entender o subconsciente? Porque no nosso subconsciente existe a grande maioria de tudo que a gente sabe, conhece, ou que viu, né? Ou nossas memórias, né? Tudo está lá, a grande maioria. Eu não lembro exatamente de cabeça hoje, mas é cerca assim de 5% consciente, 95% subconsciente. Então é muito legal a gente aprender a entender o que é o nosso subconsciente, e esse livro fala muito sobre isso. Ah, legal. E esse livro ele traz muito essa parte do mentalizar, né? Ver a imagem, trazer a imagem para a cabeça, né? Toda essa questão, né? A gente pode utilizar o nosso consciente para acessar o nosso subconsciente. Né? Existem muitas técnicas de hipnose que usam essa teoria, né? Na verdade é uma prática, funciona de fato. Mas a gente aprendendo a direcionar o nosso subconsciente e acessando aos poucos, assim, muitas pessoas que canalizam seres mais ascensionados, né, seres mais elevados, esses seres dizem que a nossa elevação espiritual, ela vai ser concomitante com a nossa capacidade de utilizar o poder que está no nosso subconsciente. Então é muito legal isso. E só essa playlist aí desse livro foram mais ou menos quantos vídeos? O poder do subconsciente, agora você me pegou. Mas passa de 10, né? Sim, acho que deve ter sido uns 18 vídeos mais ou menos. Nossa. Muito bom, muito bom. Olha só, pessoal, e é legal que vocês leem o livro, né? E tem um acompanhamento através dos vídeos do Ken, né? E com certeza vai te auxiliar, te ajudar a compreender melhor, né? E tem também um outro livro bem bacana que é Chave Mestra. A Chave Mestra, do Charles Haanel. A Chave Mestra, o Charles Haanel, ele faz parte de um grupo de pessoas e que ao longo dos últimos, acho que talvez 100 anos, vem buscando trazer essa compreensão mais profunda sobre a vida, né? E o Charles Haanel, ele fala muito também sobre o poder que existe dentro de nós, né? Então ele fala do divino que existe em nós e como a gente precisa aprender a acessar esse eu interior para que a nossa vida nesse plano seja cada vez melhor, seja cada vez mais não próspera somente no sentido financeiro, mas próspera no sentido espiritual também. E em tudo isso que ele ensina, né, o conjunto de tudo isso é a chave mestra. Então também é bem legal, é um assunto bem interessante. O pessoal também não confundir, né, que tem o chave mestra do Napoleon Hill. Sim. Né, que é praticamente exatamente o mesmo nome, né, mas e com certeza deve ter alguma coisa parecida, né, mas são livros diferentes. Sim. Né, legal. E agora um que eu adoro, que tem lá no canal, que eu praticamente li esse livro, eu acho que eu li esse livro em 2 dias. 2 dias, né? Inclusive eu estava lá na sua casa quando eu li esse livro, que é o Poder do Agora, Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, ele é provavelmente um dos avatares dessa época que nós vivemos, né? Então, assim,
Não estou fazendo comparações, eu acho que não tem que fazer nenhum tipo de comparação com outros avatares. Sim. Né? Então, ele não é melhor nem pior do que Jesus. Não estou comparando ele equivalente, deixando ele equivalente a Jesus, nada disso. Mas ele é um dos avatares dessa geração que nós estamos vivendo. Inclusive ele chegou a estar na rua, vivendo uma situação de rua. Exatamente. Né? Ele já viveu em situação de rua. E foi um dos momentos que ele ascensionou, que ajudou ele, né? Ele conta que, assim, o ponto de mudança na vida dele foi quando ele estava passando por uma crise de ansiedade tão profunda, tão forte na vida dele. Ele não encontrava sentido, ele não conseguia ver saída para a vida dele. E ele estava passando por uma crise tão forte de ansiedade que ele desmaiou. Caramba. E para você ter uma ideia, ele acordou no dia seguinte, né? Mas no dia seguinte, quando ele acordou, ele já era outra pessoa. Ele já tinha entendido muito da vida. Foi assim, realmente uma virada de chave, isso que ele passou, né? Então, inclusive, ele fala em muitos momentos, tanto nos vídeos, né, no canal que ele tem, ou nos livros, ele fala que o sofrimento, muitas vezes, é necessário, porque ele que vai levar você para um caminho mais amplo, né? Sim. Vai fazer você dar um salto quântico, como as pessoas dizem. E o Eckhart Tolle, ele passou por muita coisa, como você falou, ele dormia em bancos de praça, né? E ele fez um sucesso muito grande com esse livro, O Poder do Agora. Então muitas e muitas pessoas famosas, conhecidas, né, divulgaram, falaram desse livro, porque foi assim um assunto fácil, né? O Poder do Agora é um assunto fácil da gente entender e procurar colocar em prática, né? Eu falo procurar porque colocar em prática exatamente a maioria não consegue. Sim. Ficar no agora, né? Exato. Mas é fácil de entender. Não é assim complexo como a gente tratar de leis herméticas ou falar do subconsciente. O Poder do Agora é fácil, né? É claro que, assim, basicamente é você ficar com os seus pensamentos nesse exato momento, viver agora. Que nem eu estou aqui conversando contigo, fazendo esse vídeo para o pessoal assistir. Mas eu poderia estar falando contigo, mas a minha cabeça está em outro local. Né? Eu pensando em problemas ou coisas para resolver, ou pensando no horário, ou pensando em qualquer outra coisa que não fosse o agora. Né? Sim. E ele fala que isso consome muito a gente, né? Mas assim, o quanto que você não sofre, o quanto que todo mundo não sofre por antecedência. Exatamente. E a coisa nem acontece. A gente sofre por antecedência, né? Ou a gente sofre por ficar remoendo coisas do passado. Isso. Né? Ou a gente está com a cabeça lá na frente, ou a gente está com a cabeça lá atrás. Sim. E são coisas que simplesmente não vão mudar porque já aconteceram. O que já foi, passou, né? E assim, inclusive, vou pegar um gancho nisso, daqui a pouco a gente volta para cá. Mas inclusive eu falo no canal que quando a gente fica com a cabeça lá atrás, ou com a gente fica com a cabeça lá na frente, na verdade nós estamos ouvindo o ego. Porque o nosso ser divino, perfeito, harmonioso, ele existe aqui agora, ele sabe que o momento que existe é agora, né? Mas o ego que fica, ou não deixando a gente deixar as coisas irem embora, né? Fazer com que o que passou, passou, né? Então o ego que fica, mas puxa, se eu tivesse feito assim, se tivesse feito assado, ou se tal coisa não tivesse acontecido na minha vida, né? Ou se tal pessoa não tivesse brigado comigo, ou se tal pessoa tivesse viva até hoje, e assim por diante. O ego ele fica ali maquinando, né? E nós achamos que é algo do nosso pensamento, né? Sim.
quando que na verdade isso vem do ego. Por isso, Aí, ó, de novo o ego. Né? Exatamente, a importância da gente entender o ego, né? Sim. Voltamos pro assunto ego. Exatamente. Porque a partir do momento que a gente compreende que o que nos coloca no passado ou no futuro, né, ou seja, ou cria, desculpa, ou cria ansiedade ou cria remorso, a partir do momento que a gente entende que não sou eu, né, não é você, é o ego, isso ajuda muito. A gente deixa de criar culpa, entende? Porque isso ajuda muito a entender que é simplesmente algo que a gente precisa aprender a identificar, sim, né, e soltar, e parar de dar voz ou ouvidos ao ego, né? Sim. Não, e é muito incrível porque, principalmente, né, o livro ele fala a respeito de que tudo acontece no agora, né? O passado aconteceu no agora, o futuro vai acontecer no agora, então viva o agora. O agora. Né? E aí, voltando ao Eckhart, né, você vê, eu falei aqui, sei lá, 60 segundos sobre esse livro. O Eckhart, ele é tão profundo que ele escreveu um livro, né? Escreveu um livro, eu não lembro de cabeça agora quantas páginas tinham, 200, 300 páginas, mas só falando sobre o poder do agora. Do agora. Né? Para ver o quão profundo esse cara consegue ser, né? Mas é legal que, assim, é aquilo que você falou, né? É simples, mas é difícil, né? Da mesma forma, tipo, ame o próximo assim como a ti mesmo. Sim. Né? É difícil. Sim. Né? É um ensinamento simples, mas para colocar em prática é complicado. Né? Então, essa é uma das os grandes desafios da nossa vida, né? E uma coisa que eu queria saber da sua opinião a respeito do agora. Uma coisa que eu sinto é que todo mundo vive numa ilusão, né? Numa certeza plena que vai sempre existir o amanhã. Então as pessoas, às vezes, elas deixam de viver o melhor dia, ter o melhor momento, né? E se dedicar ao máximo às pessoas que ama, às pessoas que tá junto, porque tem essa certeza que parece que a vida ela é infinita, sabe? Parece que não vai acontecer, não vai chegar ao fim, né? Ou que alguma coisa não pode acontecer no meio do caminho e simplesmente termine aquela jornada, né? O que você acha dessa percepção, essa falsa ilusão que, sim, somos eternos, espiritualmente falando, isso é irrefutável, mas essa coisa de estar no físico, né, na vida humana, na vida física, também achando que vai ter um outro dia, vai ter outro mês, vai ter outra oportunidade, sempre teremos a chance de um dia a gente resolve, um dia eu falo. O que você pensa disso? Bom, isso, mais uma vez, é algo que vem do ego, né? Que a gente não percebe. Por quê? Porque o ego é que faz com que a gente se identifique com esse mundo 3D. O que significa se identificar com esse mundo 3D? Significa acreditar que nós somos isso aqui. Então, a partir do momento que eu acredito que tudo que eu sou é o Kentamura, né, eu limito o divino que eu sou, né? Se Deus é infinito e nós estamos dentro dele, a gente também é infinito. Então não tem como eu simplesmente ser o Kentamura. Mas quando eu dou ouvidos ao ego, eu passo a acreditar que isso é quem eu sou. Então, se isso é quem eu sou, essa vida física é a vida que eu tenho, né? Então, logo, eu me apego demasiadamente às pessoas. E aí é muito importante entender a diferença de amor e de apego, né? Então, o amor, como você falou, a gente, na verdade, precisa aprender a amar a todas as pessoas da mesma forma. Sim. Mas esse é um grande desafio, né? Grande desafio.
talvez Jesus, Buda conseguiram fazer isso, né? Mas eu, sinceramente, não amo as pessoas que estão na rua como eu amo a minha esposa, como eu amo a minha mãe, né? Como eu amo as pessoas que são na minha família do dia a dia, meu cunhado. Então, assim, é um desafio para a gente crescer. E quem é que está fazendo com que isso seja difícil? É o ego. É dali que vem essa identificação, né? Por isso que, por exemplo, o que o ego cria? Separação. Então eu tenho a minha família, você tem a sua família, né? Ou outro tipo de separação. Nós somos paulistanos, os outros são mineiros, os outros são cariocas, né? Ou outra separação, nós somos brasileiros, os outros são franceses, americanos, alemães. Isso é em política, em time de futebol, tudo? Em tudo, exatamente, né? Fulano é corintiano, o outro é flamenguista, o outro é santista e assim vai. Então, o ego, ele cria essa separação, né? Por quê? Porque ele parte do conceito de que o que é dele é mais importante, né? Então, o meu é mais importante. Por isso que quando eu vou torcer, eu torço pro meu, né? É muito interessante. Eu vi uma vez, daqui a pouco eu volto, mas eu vi uma vez uma tribo que ficava algum lugar perto da Austrália, se eu não me engano. Onde eles tinham um esporte muito interessante. Era um esporte onde todos conseguiam torcer exatamente para o mesmo, da mesma forma para os dois times. Então, isso é uma forma de evolução, né? Que legal. Né? Porque se a gente parar para pensar, o que nós fazemos hoje nas competições e tudo mais, né? Nesse sentido de energeticamente ficar torcendo para um lado, não é muito diferente do que acontecia nas arenas, onde as pessoas se matavam em Roma, né? Isso. Então, assim, a gente está nesse processo de evolução. É claro que ninguém fica se matando, né? Mas a gente está nesse processo de evolução. E aí, voltando ao que você estava perguntando, como a gente tem essa identificação muito forte com essa vida física, com a casa que eu moro, com as pessoas que são próximas a mim, né, com a minha história. A gente fala minha história, mas se as pessoas soubessem que o que a gente vive aqui talvez não seja 1/1000º da nossa história, né? Mas a gente acha que aqui é a nossa história, aqui, né? A gente vai criando apego, né? Então essa coisa de acreditar que nunca vai acabar é um apego, né? Também. É uma forma subconsciente de querer ficar aqui para sempre, né? Ao mesmo tempo, existe um medo muito grande devido à crença da morte. Então, quanto mais a pessoa está apegada a esse plano físico, mais ela acredita que vai ter morte, ou seja, uma hora vai acabar. Então, também é uma forma subconsciente da pessoa querer ficar aqui, né? Entendi. E aí você vê, a gente está conversando dos assuntos e conecta, o ego conecta com o poder do subconsciente, o poder do agora, né? Isso é muito legal. No canal, assim, quem for acompanhar, vai ver que realmente todos esses assuntos, eles volta e meia se conectam. Mas você também não vê, o ego, ele já faz esse papel de trazer um pouco dessa separatividade, né? Mas, de uns tempos pra cá, eu tô vendo uma força muito grande, que infelizmente nem todo mundo tem essa percepção, do governo oculto também fazer esse movimento, né? Que tá trazendo agora as pessoas que são os Therians, que são os animais, sabe, sempre criando alguma coisa nova para ter grupos cada vez mais fechados que não vão se conectar, né? Sempre vão estar num local separado, onde não podem ter contato com os outros, né? E cria esse conflito, né? Então, existe também esse movimento, óbvio, né? Que infelizmente muitas pessoas não percebem, mas eu vejo isso
o tempo todo acontecendo, de criar mais ainda separatividade, né? Algo que naturalmente a gente meio que cria, que o ego já faz esse movimento, né? Se não percebe, exatamente. Exato. Vai para esse caminho. Isso. E tem ainda esse movimento proposital, né? Que é feito na sociedade para que as pessoas estejam cada vez mais separadas e não conectadas, né? Então, é um movimento que eu faço através desse canal, através do seu também, que é expandir, né? E conectar cada vez mais as pessoas, né? No seu propósito e conectar ao todo. Sim. Que ao final, todos somos um. Todos somos um. Né? Só dessa forma que a gente vai evoluir infinitamente. Exatamente. Né? E é legal que a gente tá falando do Eckhart Tolle, né? Tem até palestras dele, né? Sim. Que a gente vê ele antes de iniciar a palestra, ele ficava paradinho, olhando, observando tudo, né? Aquela carinha dele lá, meio com aquele meio sorrisinho, né? E o que é isso? Ele tá vivendo agora. O Eckhart, ele vive em estado de contemplação, né? Tem até um vídeo que eu falo sobre contemplação e assim, a gente está caminhando, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou olhando aqui as árvores, eu olho para o chão, né, e observo como estão as coisas, eu estou vendo as folhas caírem. A gente está aqui num parque, né, então é tudo muito bonito, né. E o Eckhart, ele vive isso o tempo todo, né? Ele consegue estar contemplando aonde quer que ele esteja, né. Então isso é o maior exemplo do poder do agora, que é algo que ele mesmo prega, né? Então, é muito legal. E é legal que você também traz também o estudo do outro livro dele, sim, que é o Despertar de uma Nova Consciência, né? Você acha que é necessário ler o Poder do Agora primeiro para ir para o segundo, ou você já pode pular para o Despertar de uma Nova Consciência? Eu acho que depende do grau de consciência que cada um tem, né? Eu costumo falar que tudo é um processo, né? Porque realmente tudo é um processo. Eu não posso querer que, por exemplo, uma criança de 1, 2 anos de idade consiga apostar uma corrida comigo, né? Tudo é um processo. Ela ainda vai precisar crescer, ela ainda vai precisar ganhar musculatura, agilidade e assim por diante. E para estudar a espiritualidade, para compreender, para ampliar a consciência, também é um processo. O Eckhart, embora eu tenha dito que ele teve aquela crise, desmaiou, e no dia seguinte virou uma chave na cabeça dele, apesar disso, ele vinha estudando muito sobre espiritualidade há muito, muito, muito tempo. Então não é que foi como uma lâmpada mágica, né, ou algo que estalou assim e ele já sabia de muitas coisas. Não, ele vinha estudando muitas coisas. O que aconteceu é que essa virada de chave fez com que ele compreendesse muitas dessas coisas que ele vinha estudando a vida toda, né? Sim. E então assim, depende de cada um. Por exemplo, agora, né, nessa época que a gente está gravando esse vídeo, eu estou finalizando os estudos do livro do Seth. Muito legal. E tanto o livro do Seth como Despertar de uma Nova Consciência são livros mais profundos. Eles tratam de assuntos mais assim, que exigem um interesse maior, né? Então assim, por exemplo, se eu ficasse preocupado lá no canal de ter visualizações, de ter inscritos, por exemplo, eu poderia falar de algo que chama mais a atenção. Sim. Né? Eu poderia falar bastante sobre um outro assunto muito bom, que é o Ho'oponopono, né? Sim. Mas eu acho importante tratar de várias coisas ao mesmo tempo, porque tudo isso vai fazer, como eu falei, com que a gente vá linkando um ponto, outro ponto e assim por diante, né? E esse livro, O Despertar de uma Nova Consciência, e o Seth fala que é ainda mais profundo, né? Ele chama menos a atenção das pessoas, né? Mas é um processo natural. Quem entende isso, né, sabe que é natural. Então, por exemplo, eu não fico assim chateado de
desses vídeos terem menos visualizações, porque é assim que funciona. Se você entrar lá no canal e você ver sobre os vídeos do Ho'oponopono, eles têm uma carga de visualização muito maior do que o despertar de uma nova consciência, por exemplo. Sim. Né? Mas olha só, o próprio livro diz, o despertar de uma nova consciência. Né? E então, assim, depende do grau de consciência que cada um está. Né? E outra coisa que eu sempre falo, não existe livro, o assunto melhor ou mais importante do que o outro. Tudo é absolutamente importante. Né? Sim. Depende do grau de cada um. Né? Sim. Então, às vezes, a gente não adianta querer estudar álgebra se não sabe fazer contas básicas de matemática. Então, nesse exato momento, seria mais importante aprender o básico de matemática. Né? E assim por diante. Não, e voltando também no assunto ego, que eu estou insistindo demais. Todo mundo tá se inscrevendo no canal e maratonando, né, o canal do Ken. Aquilo. Eu acho que, por exemplo, seu canal, pelo conteúdo que tem, a qualidade que tem, era para estar já no mínimo com uns 300 a 400 mil inscritos. Mas, como é um assunto que é complicado e que acho que muita gente evita exatamente por essa coisa que vai mexer no ego e ninguém está preparado, são pouquíssimas pessoas que estão preparadas para lidar com isso, né? Até a gente vê que realmente são poucas pessoas, né, que estão preparadas ou estão dispostas, acho que a palavra correta é de estar disposta a lidar com o ego, né, com as suas sombras, com as suas falhas, né, com as coisas que você precisa melhorar, né? Então, de repente, é muito mais fácil a pessoa ir procurar um canal do Ho'oponopono da riqueza, Ho'oponopono do milagre instantâneo, né? As pessoas evitam, né, a coisa que é mais difícil, a coisa que dá mais trabalho, né? A coisa que vai ter que fazer um exercício para atingir. E, pessoal, uma coisa muito interessante é que, assim, acabei de terminar a volta, nós estamos continuando porque o assunto não dá para terminar assim. E quem tá doido da vida, quem tá cansado aqui já. De nada, tá sendo um prazer. Mas não dá para terminar, isso aqui é oportunidade, hein? É o vídeo especial de 1 ano, né? Olha só. E, por exemplo, o meu canal, né? Meu canal, hoje ele tá caminhando para 7 mil, tá com 6.800 e pouquinho. Legal, né? Muito bom. E a gente... Você, como um criador de conteúdo, também sabe do quanto que é difícil, né? A gente ficar buscando as melhores coisas, porque a gente não pode estar simplesmente dando um play na câmera falando qualquer baboseira, né? Ou falar só coisas que as pessoas querem ouvir também, que não é sobre isso, não é esse o objetivo, né? Eu acho que, assim, não cabe a mim julgar, né? Porque eu, graças a Deus, eu tenho outros trabalhos. Portanto, eu não dependo do canal evoluir, né, para as necessidades financeiras que a gente tem nesse mundo 3D. Né? Então, tem pessoas que dependem, né, e elas acabam naturalmente focando não somente no conteúdo, mas muitas vezes no que vai trazer mais retorno para ela, né, porque ela depende daquele canal para sobreviver. Mas tem exceções ainda assim, né? Por exemplo, tem o canal da Marcela Leal, eu não conheço ela, né? Mas eu acho um canal muito bacana, chama Escola da Liberdade, onde ela fala, a maior parte do tempo, praticamente 90% dos vídeos dela, ela foca num livro chamado Um Curso em Milagres, né? Que é um livro fantástico, maravilhoso, também muito profundo, né? E portanto, como eu falei, naturalmente vai puxar menos pessoas. É um livro que, quanto mais profundo, é como você falou, o ego ele trabalha ali para que as pessoas queiram terceirizar a solução dos seus problemas, né? Mas ainda assim,
existe, assim, eu costumo falar assim, que Deus é tão sábio que existe espaço para absolutamente tudo, né? Então mesmo quem esteja focando num único ponto, pensando só em crescimento, pensando só em, não só, mas pensando principalmente em visualizações e ganhos, né? Mesmo assim, ela está ajudando de alguma forma, né? Uhum. E tem os outros casos que eu chamo de remédio, né? Então, o que é um remédio? Por exemplo, a gente vai na farmácia, né, e tá lá com uma dor de barriga, dor de cabeça, toma um remédio, passou, né? Está se sentindo melhor? Tá. Deu um mês. Deu de novo aquela dor de cabeça. Vai lá e toma aquele remédio. Vai chegar um momento que a pessoa vai entender e ela fala assim, poxa, eu preciso fazer algo mais profundo para eu parar com essas dores de cabeça. Uhum. Assim, não dá para eu ficar sentindo mal o tempo todo, né? O meu corpo está avisando que tem algo errado comigo, não é assim? Sim, sim. Então, na espiritualidade também existem os remédios, né? Então, por exemplo, o Manaqui é um grande remédio, é um remédio muito bom, né? Então não é porque a pessoa busca o Manaqui que ela está terceirizando alguém para resolver o problema dela. Sim. Mas às vezes a pessoa ela precisa de alguém que venha ajudar, né? Que venha fazer algum outro tipo de terapia, né? Além do próprio Manaqui. Exato. Mas para ajudar a ela conseguir sair daquela situação, daquela lama, né, daquele buraco, né, que ela entrou, para depois ela entender que ela precisa estudar, que ela precisa aprender a evoluir, que ela precisa conhecer coisas mais profundas, para parar de entrar nesse ciclo de sofrimento e dor, né? Então tudo é importante. Mas assim, no nosso canal eu sabia que entrando nesse assunto do CEF, entrando no assunto do Eckhart Tolle, as visualizações iriam diminuir, né? Mas assim, como eu falei, isso não me deixa triste nem nada, porque é algo natural, algo que a gente sabe, faz parte, né? Eu até brinco, eu acho que eu falei no meu vídeo da semana passada, se não me engano. Se você for numa roda de amigos ou numa roda da família, né, e começar a falar sobre espiritualidade, vai ter pessoas lá, né, e às vezes é a maioria, vão se sentir desconfortáveis. Assim, a pessoa vai querer voltar a falar rapidinho sobre política, sobre futebol, sobre, se for homens, vai querer falar sobre carros, né? Não, e o pior, normalmente fala de quem não tá lá. Ou falar de outras pessoas, né? Isso também acontece muito, né? Exatamente. Né? Mas isso, quando a gente entende que faz, assim, quanto mais profundo você vai, menos pessoas interessadas vão ter, né? Porque faz parte, é um filtro natural, né? É a mesma coisa uma universidade. Quantas pessoas começam a estudar e quantas se formam, né? Em pós-graduação, em doutorado e assim por diante. Então isso vai diminuindo quanto mais a gente se aprofunda, né? Sim. Então é legal saber disso, entender isso, porque aí você não fica chateado, né? Eu não fico, ou numa roda de família, de amigos, você está querendo passar alguma coisa para a pessoa, mas a pessoa não está nem aí, ela não quer ouvir, né? E tá tudo certo, tudo certo, porque cada um tem o seu grau, né, de compreensão. E tem o seu momento também, né? Exatamente, esse é o momento, né? E fala só mais um pouquinho a respeito do CEF, fala, que é o que está acontecendo agora, dá o pessoal acompanhar, você está concluindo o livro. Vamos lá, CEF fala. Eu escolhi falar sobre esse assunto depois que a gente passasse de 100 mil inscritos no canal, né? Por que eu escolhi depois disso? Exatamente porque, como eu sei que o número de pessoas interessadas num assunto mais aprofundado tende a cair, eu queria cobrir o maior número de pessoas, né? Então, se eu falasse sobre esse assunto quando eu tinha talvez 5 mil pessoas no canal, né, eu iria conseguir chegar a menos pessoas. E o CEF, ele é uma consciência, um ser, né? A gente não fala uma pessoa porque ele não é físico, tá?
mas ele é um ser que se comunicava com uma moça, uma americana, que chamava Jane Roberts, ela já faleceu, e o marido dela também. Então, como funcionava, né? Ela canalizava o Seth, comunicava, e ela começava, o Seth começava a falar através dela. Olha. E o Robert, que é o marido dela, ele, através de taquigrafia, ele fazia as anotações de toda essa conversa, né? E ela fez isso por muitos anos. No começo dos anos 70, o Seth disse que ele ia narrar um livro. Então, ele ia fazer toda essa narrativa para o Robert anotar, né? E o Seth pediu, então, para que depois que terminasse tudo isso, eles publicassem. Então, aquilo realmente seria um livro do Seth, né? Como se o Seth estivesse escrevendo, mas seria narrado. Sim. Então, Seth fala A Eterna Validade da Alma, esse é o nome do livro. É esse livro onde ele faz toda essa narrativa explicando o que é a nossa alma, né? E é muito interessante, legal. É muito legal, tá? Faz assim, dá uma abertura uma amplitude de consciência muito grande, porque ele fala muito sobre o que é verdadeiramente o infinito que a gente fala. Quando a gente fala infinitas possibilidades, só estudando o livro do Seth, só vendo os vídeos lá que a gente postou, a pessoa vai começar a perceber o quanto que nós somos, né? Eu percebi muito lendo esse livro, o quanto que minha cabeça estava limitada, né? E olha que, assim, muito provavelmente o Seth sabe ainda muito mais do que ele passou, olha. Mas é muito legal, então assim, bem interessante, mas não dá para pegar uma pessoa, por exemplo, que não acompanha nada sobre espiritualidade, super crua, né? Não acredita em nada, e começar a falar do Seth, né? Porque aí fica, como é que eu posso dizer, fica muito, na cabeça da pessoa fica muito viajante. Sim. A pessoa vai falar assim, nossa, você tá falando de, nossa, você tá, como a gente fala aqui em São Paulo, viajando na maionese. Né? Mas é muito legal, é muito profundo. Assim como o Wagner Borges costuma falar, você tá na Hellmann's Airlines. Agora, para encerrar, eu queria falar de um livro em especial que muitos não sabem, e eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês adquirirem o seu livro. Tá bom. Vamos lá. Eu, assim, eu não divulgo muito, né? Porque o meu livro, ele fala, o nome do livro é o seguinte: nossos pais são nossos heróis. De onde vem esse título, né? Esse título veio da ideia de que existem muitos livros que falam dos filhos, né? Então, como criar os filhos, como cuidar dos filhos, como uma série de coisas em relação aos filhos, né? Mas talvez exista muito pouca coisa em relação aos pais. E muitos dos problemas, do sofrimento que a gente passa, tem relação com os nossos pais, né? E assim por diante, os nossos pais com os pais deles, né? E assim por diante. E a ideia desse livro é tentar trazer essa compreensão do que... Voltando aqui na nossa conversa, olha só, esse aqui é o primeiro vídeo da Volta do Conhecimento que tem um corte, porque a memória do celular acabou. É tanta coisa, tanto assunto bom, né, que infelizmente não deu. Mas vamos voltando aqui no assunto do seu livro, okay? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho um livro chamado Nossos Pais São Nossos Heróis, e eu nunca divulguei esse livro no canal, porque assim, fica soando um pouco como autopromoção, sabe? Então eu fico cuidando do ego para que eu não fique pensando nisso, nessa autopromoção.
Mas tem ali na descrição de cada vídeo, tem ali o link para quem quiser acessar. Sim. E eu vou deixar aqui para vocês, tá lá na Amazon, né? Tá na Amazon, tá? Eu só tenho esse livro digital. Então a pessoa tem que baixar no PDF ou baixar no Kindle, para quem quiser, para quem tiver, né? Eu não consegui uma editora para fazer esse livro em papel, né? Mas ele está lá disponível na Amazon, tá bom? E a ideia desse livro foi que a gente sempre costuma pensar nos filhos, né? Então, provavelmente a grande maioria dos livros, dos assuntos, são relacionados aos filhos. Como criar os filhos, né? Filhos com problemas, né? Filhos que não obedecem, né? Filhos com dificuldades na escola e assim por diante. E muito pouca coisa se fala sobre os pais, né? E a questão em relação aos pais, ela é extremamente importante, porque não é só com os filhos, mas a gente tem muitas questões com os pais de ordem espiritual. Então, quando a gente fala da parte de leis kármicas, por exemplo, né, nós não estamos com os nossos pais por acaso. Não é somente com os filhos, né? E a ideia desse livro foi que ajudasse as pessoas a compreender melhor como que é essa relação, como que é esse degrau, né, de pai para filho, né, e depois os filhos se tornam pais e mães, novamente de pais para filhos. E assim, quem tiver oportunidade, eu convido para ler, que vale a pena, assim, né? Não estou querendo me autopromover, mas assim, eu tive alguns reviews, né, pessoas próximas e não próximas, que fizeram comentários e assim, foi bem legal. Então, te convido a ler esse livro, que vale a pena. Legal, legal. Agora, não sei se você pode dar pra gente um pequeno spoiler. Qual seria o próximo livro do canal? Algo que passou pela sua cabeça. Possibilidades. Então, na verdade, eu estou estudando, tá? Por quê? O que acontece? Hoje, eu estudo muitas coisas que eu acredito que seja difícil para a maioria das pessoas compreender. Não estou de forma alguma aqui, né, dizendo que eu sei mais ou que eu sou mais importante que qualquer um, que não é isso, né? Todos nós somos iguais, mas eu acho que por estar estudando espiritualidade aproximadamente 30 anos, e talvez, né, tenha alguma carga vinda de outras existências, eu venho estudando coisas das quais eu acho que eu não consigo colocar isso no canal, eu não consigo passar ainda com tanta facilidade, com tanta clareza, e talvez isso seja a própria limitação minha, né? Então, porque eu acho que a ideia do canal sempre foi de facilitar, de transmitir conhecimento de uma forma que seja fácil de entender, como se eu estivesse ensinando como fazer um bolo, né? Sim. Então, como ultimamente eu tenho lido muita coisa complexa, eu tenho que fazer uma análise melhor, né, do que eu vou passar, né, ou talvez até rever alguns livros mais antigos de assuntos um pouco mais fáceis para a gente conversar. Eu acho que, assim, por enquanto, o Seth fala assim, vai ficar, é o limite. Né? Tá. Agora a gente deve tratar de coisas um pouco mais fáceis novamente, né? E aos poucos, talvez mais à frente, eu possa também falar sobre um curso em milagres, né? Mas também é um assunto que eu acho que exige mais consciência para as pessoas acompanharem, né? E novamente, tá, pessoal, para quem está me acompanhando já há um bom tempo, né? Não entendam isso como se
eu dissesse assim, vocês não sabem nada, precisa ainda estar engatinhando. Não é nada disso, tá? Entendo isso como um cuidado que eu estou procurando ter, né? Para que a gente vá, de fato, crescendo gradativamente, né? Evoluindo como tem que ser gradativamente. Por quê? Porque tudo é um processo. Exato. Então eu não posso querer atropelar também, porque assim as coisas não funcionam, né? Como o Marcos disse, eu dou aulas de muitas coisas, já tem muitos e muitos anos, né, que eu faço isso. Então um cuidado que toda pessoa que leciona tem que ter é de preparar o material de acordo com o nível, o grau das pessoas para quem ela está lecionando. Sim. Então não entendam que eu esteja assim, vocês não sabem nada, eu não vou passar coisa complicada. Não é isso. É que realmente eu acho que a gente pode ir fazendo isso gradativamente, né? O canal não tem tempo para parar, não tem prazo determinado, né? A gente vai falando disso com calma, né? E fica até uma coisa mais agradável, né? De vez em quando falar de coisas um pouco mais leves, né? Não aprofundadas, que a cabeça também não fica bugando o tempo todo, né? Exatamente. Porque senão as pessoas começam a falar, não, isso aí tá muito complicado, não vou mais, né? Tá difícil demais. Tá difícil demais, né? Exatamente. Né? E é legal. E é isso, pessoal, eu vou deixar no link da descrição, né? Não só o livro do Ken Tamura, mas o canal dele, tá? Se inscrevam, tá? É um canal que me ajudou demais e continua me ajudando demais, né? Na expansão da minha consciência, de várias coisas que eu trago para vocês, baseado nesse cara aqui, que ele traz para mim, né? Então, se inscrevam no canal, acompanhem todos os vídeos, né? Tem vídeos todo domingo, né? Todo domingo a gente está postando lá. Todo domingo, tá bom? E, mais uma vez, eu sou o Marcos Manaco, criador da técnica Manaki, uma técnica universalista de autoconhecimento, podendo atingir a autocura, tá? Eu convido vocês também, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o sininho, o like, né? E eu vou deixar aqui na descrição também, eu tenho um grupo gratuito do Manaki, o qual eu posto os podcasts, os vídeos, né? Eu faço uma ativação gratuita por mês de emanação para ajudar todo mundo, né? Onde todos participam também, fazem parte dessa egrégora, tá bom? E agora, para finalizar aqui, aquela pergunta de sempre. Manaki despertando melhor que há em ti. Dá uma dica aqui. O que as pessoas podem estar despertando melhor nelas? Pessoal, acho que para despertar o melhor em nós, uma das coisas que eu acho que a gente pode fazer é aprender a orar, né? O que é orar? Né? Se a gente for colocar ali na etimologia da palavra, orar é falar, né? Por isso que existe um orador, que ele vai lá e fala para várias pessoas, né? É diferente de pedir, de suplicar, tá? E falar o quê? Né? Agradecer. Então, aprendam a agradecer diariamente por tudo que acontece no dia. A gente, né, o ser humano, tem uma facilidade muito grande de se acostumar com as coisas e deixar de valorizar, né? Então imagina assim, uma pessoa que está desempregada, ela está desesperada por um emprego, e aí ela consegue um emprego. Poxa, ela fica muito feliz, ela agradece a Deus por aquele emprego e tal. Dali a 6 meses, 1 ano, ela já está reclamando do trabalho, ela já fala que gostaria de trabalhar num lugar melhor, né? Quantas pessoas são assim, na verdade? Ao fato de que, se ao invés disso, ela agradecesse todos os dias pelo trabalho que ela tem, tá? As coisas tendem a ser cada vez melhores, né? Então, para despertar o melhor em cada um de nós, uma coisa fundamental é a gente aprender a ser gratos pela vida, pelo que nós temos, por tudo que acontece, pelas pessoas que estão próximas a nós, tá bom? Então, acho que isso é uma coisa que eu procuro fazer na minha vida, e eu acho que todo mundo também precisa praticar. E, assim, antes de finalizar também, eu queria falar para vocês que o trabalho que o Marcos vem fazendo com o Manaki vem ajudando muita gente, tá bom? Então, se você
está precisando, né? Procura pelo Marcos, vá conhecer o Manaqui, né? Ele tem também esses trabalhos de voluntariado, você pode ir lá conhecer, né? Tem online, se você está à distância também, tá? Vá conhecer, porque, como eu falei, muitas vezes a gente precisa de um remédio. Às vezes a gente precisa de algo para nos ajudar naquele momento mais crítico, mais difícil das nossas vidas, né? A pessoa não vai ficar somente lendo, meditando, estudando, né? Às vezes a situação está difícil. Sim. Então uma força, uma energia que venha para ajudar, né? Muitas vezes ela é bem-vinda, tá bom? Então procurem conhecer o Manaqui. Tá, o Marcos vem fazendo um trabalho maravilhoso, excelente, né? Muita gente em vários lugares, não só do Brasil, do mundo, elogiando e agradecendo a ele, tá? Que com certeza vocês vão gostar. Legal, bacana. Olha o tamanho desse calangão que está aqui no meio do caminho. Aqui. Olha. Nossa. Pena que eu não consigo, acho que filmar. Será que consigo? Que legal, né? Dá pra ver? Olha que grandão. Que legal. Então é isso. Gratidão, por mais esse vídeo, né? A gente comemorando 1 ano da Volta ao Conhecimento, né? Gratidão pelos seus vídeos que me ajudam demais, tá? E gratidão quanto que você soma na nossa vida, na nossa família, né? Nada, é um prazer. Pessoal, eu tenho a grande honra e oportunidade de ter o Ken Tamura na minha vida, pessoal, que ele transcende aquele cara do canal, entendeu? Todos nós temos muito que melhorar e evoluir sempre, né? Mas muito legal. Mas é um prazer, né? E obrigado você também por mais essa oportunidade de estar aqui, batendo um papo, andando aqui nesse parque maravilhoso, nesse dia lindo, né? E de estar compartilhando aí um pouquinho que a gente sabe com essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo. Legal, pessoal. E eu sempre encerro os meus vídeos falando a minha frase, mas hoje vai ser do Ken, do canal dele. Fala aí, Ken. Então vamos lá. Pessoal, gratidão por ter nos acompanhado. Fiquem com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Sejam muito bem-vindos ao canal Manaqui for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaqui, uma técnica energética universalista de autoconhecimento e autocura. Dentro desse canal vou trazer muitos conteúdos a respeito da técnica Manaqui e também vários estudos, dos meus estudos a respeito da espiritualidade e do autoconhecimento. Então eu te convido a você se inscrever nesse canal e fazer parte dessa egrégora de luz e de estudos junto comigo. Se você quiser saber mais a respeito da técnica Manaqui ou até agendar uma sessão, entre no site www.manaquiforall.com.br ou através das minhas redes sociais, @ManaquiForAll. Manaqui, despertando o melhor que há em ti.